seu direito. Juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. No programa Seu Direito de hoje, contratar serviço de seguro automotivo é, na maioria das vezes, um tiro no escuro. Infelizmente, o problema é que o consumidor descobre isso quando passa por algum sinistro e aí precisa utilizar o que foi contratado. Nesse momento começa a dor de cabeça. O seguro não tem cobertura para aquela situação, o carro às vezes fica dias parado para vistoria, o serviço não é autorizado e, quando é autorizado, pode demorar até meses para ser executado o serviço. Por isso é importante lembrar que antes de contratar esse serviço, é preciso conhecer todas as regras, garantias contratadas e as exclusões também. E é sobre isso o tema de hoje do nosso programa Seu Direito: cuidados com o seguro do carro. E mais uma vez eu tenho aqui, ao meu lado, o professor Jorge Tardan, que é especialista em direito do consumidor e mais uma vez nos dá a honra de sua presença no nosso programa. Obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado você, Helena. A satisfação é minha. Aqui ao meu lado, o doutor André Botelho, advogado representante da OAB-RJ. Mais uma vez, obrigado também pela presença, amigo. Obrigado, Helena. Saudações a todos. E deixa eu falar agora com o doutor Vinícius Leal, que é advogado representante do Procon RJ. Obrigado pela presença, amigo. Eu que agradeço, Helena, a satisfação de participar mais uma vez do programa, junto com essa mesa de craques aqui. Maravilha, é um prazer tê-lo aqui mais uma vez com a gente. Bom, vamos então à primeira pergunta de hoje. Atenção aí, família Tupi. Quais os principais cuidados na assinatura do contrato com uma seguradora, Tardan? Bom, é importante dizer que o contrato de seguro, necessariamente, ele é precedido da proposta. E essa proposta, ela, por força da lei, ela tem que ser apresentada por um corretor. Portanto, o primeiro cuidado é você confiar no seu corretor. Que o corretor, ele é como se fosse um consultor do segurado, ou seja, do consumidor. Entendi. Então, confie, ou seja, procure um corretor de confiança, né? Um corretor recomendado, porque é ele que vai te assessorar. O contrato de seguro é um contrato formal e é um contrato não muito fácil de compreender, portanto, é necessário que você confie extremamente no corretor. Primeira dica é essa. Certo. Doutor Vinícius Leal, que é advogado representante do Procon RJ, aparece muito esse tipo de problema por lá? O seguro sempre é um caso que causa problemas no dia a dia, né? Então, como o doutor Tardan mesmo enfatizou, é importante, né, nesse momento das tratativas, o consumidor verificar atentamente se tudo que foi combinado com o corretor está ali na proposta, está no contrato, né? Então, ler o contrato depois, posteriormente, observar as cláusulas restritivas de direito, as coberturas que foram tratadas, né? Então é fundamental essa leitura. No caso, quando você for efetuar o pagamento ali do prêmio, se for à vista, né? Você, porventura, no cheque, você consignar ali nominal a seguradora, fazer uma referência atrás do cheque do que você está contratando. Tudo isso você vai se protegendo de possíveis problemas posteriormente. Doutor André Botelho, que é advogado e representante da OAB-RJ, que recomendação você daria para quem está acompanhando agora o nosso programa Seu Direito em relação a essa coisa do seguro? Então, só complementando o que os meus colegas aqui disseram, é importante o consumidor ele também agir com boa fé nas informações que ele vai prestar, né? Certo. Então não adianta ele também informar que, por exemplo, o carro já está batido e o carro não está. Se for seguro de vida, doenças pré-existentes. Isso tudo é muito importante, essa lisura do consumidor, para num momento futuro, caso ocorra o sinistro, ele não venha a perder esse direito. Certo. Então, Heleno, vamos dar uma contribuição aqui para a gente tentar esclarecer para o nosso ouvinte esses nomes, né? O doutor Vinícius falou de prêmio. O que é prêmio? Prêmio é o valor que você paga. Então, prêmio é quanto custa o seguro. Porque tem muita gente que acha que prêmio é o que vai receber, porque parece, né? Você é premiado. Não, prêmio é o que você paga, é quanto custa o seguro. O doutor André falou de sinistro. O que é o sinistro? É o evento que causa a perda do bem.
Então, se ocorreu o sinistro, estou dizendo o seguinte, o bem se perdeu. O contrato de seguro é para proteger um determinado patrimônio. Nós estamos falando, no caso aqui, de seguro de coisa, no caso, carro. Certo, né? Então, o sinistro é quando há o evento, incêndio, enfim, qualquer que seja o evento que destruiu a coisa. Então, esse é o sinistro. E a cobertura, ou seja, a indenização é o valor que o consumidor recebe para cobrir a perda daquele bem, que a gente chamou aqui de sinistro. Agora, importante é o seguinte, então, o contrato de seguro, ele é obrigatoriamente precedido da proposta. Essa proposta, que é feita ali acompanhada pelo corretor, é enviada para a seguradora e, em média, o tempo que a seguradora responde, aí sim, aí vem a apólice. O que é a apólice? A apólice são as condições gerais do contrato. Então, quando o consumidor recebe a apólice, ele tem ali as condições gerais do contrato, que, via de regra, vem 30 dias depois que o corretor apresenta a proposta para a seguradora. E aí é o momento importante do consumidor conferir se aquilo que foi negociado com o corretor na proposta está contemplado, ou seja, coberto pela apólice. Agora, eventuais problemas podem acontecer entre a proposta e a apólice. Esse tempo aí, se porventura o bem se perder nesse interregno de tempo, a jurisprudência pacificada é de que haverá cobertura, porque o risco já está assumido em tese, porque esse corretor é credenciado pela seguradora. Certo. Agora, em relação à vistoria prévia, né, que é feita pela seguradora, caracteriza a aceitação do seguro pela seguradora? Não, exatamente. A proposta é onde a seguradora vai fazer o custo, né, quanto custa para cobrir a eventual perda daquele patrimônio. Aí o doutor André colocou uma questão importantíssima. Por exemplo, o consumidor esperto acha que vai conseguir um seguro mais barato informando o endereço que ele tem da casa de campo, lá em Teresópolis. Isso é fraude. Quando houver o sinistro, a seguradora vai investigar, porque o risco do bem se perder, no caso carro, em Teresópolis, é menor do que o risco do carro se perder aqui no Rio de Janeiro. Então, o preço, ou seja, o prêmio tem que ser calculado em cima do risco que a coisa está sujeita. Tem a coisa da faixa etária também, né? Sim, na aí proposta é outra questão. É apresentado. Quem é que dirige normalmente o automóvel, né? Tem 18, 20 anos, tem 40, 50, se tem também garagem para o automóvel ficar durante a madrugada, se no local do trabalho também tem uma garagem fechada, se o carro fica na rua. Muita gente omite ou até altera essas informações e aí, na hora do sinistro, existe esse tipo de complicação, né? Para receber o valor, né? Sim, com certeza. Doutor André, aqui ao meu lado, quer acrescentar alguma coisa em relação a essa coisa da informação errada? Quer dizer, a pessoa de má fé muda para ter algum benefício e depois se complica na hora do sinistro. Sim, vai perder o direito de receber a indenização. Então, lisura sempre. Perfeito. Doutor Vinícius, quer acrescentar alguma coisa a esse nosso tema? Não, é justamente o doutor Tardan e o doutor André já falaram tudo, justamente isso. A questão da vistoria é só para você fazer essa análise do risco, né? É uma faculdade do segurador para fazer essa análise do risco, a qual ele poderá ser responsabilizado depois, na hora que porventura ocorreu o sinistro. Agora, em relação à franquia, hein, Tardan? A franquia reduz o preço do seguro? Olha, a franquia, né, o objetivo, o objeto principal do contrato de seguro é a proteção, contra a eventual perda do patrimônio. A franquia o consumidor, quando negocia a possibilidade de ter franquia, significa que o bem sofreu uma avaria que não compromete como todo. E aí o consumidor assume o risco, né, ou seja, o ônus de pagar um determinado valor para fazer a recuperação. Vamos imaginar, um carro que vale 50 mil, sofreu uma avaria que o valor para consertar é de 5 mil. Aí o consumidor concordou em pagar 1.000, por exemplo. Então ele tem uma vantagem de 4 mil reais e o seguro continua. Porque o objeto do contrato de seguro é proteger o patrimônio como um todo. Então, aí é uma questão que a gente tem que avaliar. Por exemplo, é muito comum a gente observar um pequeno evento, um arranhão no carro, a franquia custa 1.000 e eu consigo consertar por 200. Então não utilizo a seguradora porque não valeria a pena. É verdade, tem razão. Agora, uma dúvida que eu tenho certeza que muita gente tem. O consumidor pode ter mais de um seguro para o mesmo bem, doutor Vinícius? Bom, ele pode ter mais um seguro para o mesmo bem. Não há vedação legal
para isso, né? O Código Civil permite isso perfeitamente. Agora, o camarada deve ponderar e analisar ali a real necessidade de vocês contratar 2 seguros, né, para um mesmo bem. Inclusive o artigo 782, salvo o melhor juízo do Código Civil, ele estipula, por exemplo, que você, ao contratar a segunda seguradora, você tem que dar ciência à primeira seguradora sobre aquele bem ali que é objeto do contrato, né? Porque só pode ser ressarcido o valor real daquele bem. Você não pode ter um acréscimo, né, sobre o valor do bem. Tipo assim, você está ali, objeto um carro de 40 mil reais. Então, quer dizer, você não poderá haver duas apólices de 40 mil reais. Então, quer dizer, uma de 20 mil, outra de 20 mil. Né? Então, dependendo da cobertura de uma seguradora para outra, é possível, sim. Mas há algumas desvantagens, por isso que o consumidor ele deve ponderar. Como, por exemplo, pagar 2 IOFs, pagar, né, 2 taxas de corretagem, enfim. Né? Isso se torna bem interessante no caso do seguro de vida. Né? O seguro de vida você pode fazer porque aí é interessante. Agora, com relação a bem, a coisa não é muito aconselhável, não. No caso do automóvel, não vale a pena. Não, é como eu falei anteriormente, você pode ponderar, né? O que você pode fazer é aumentar o valor do seguro numa apólice. Né? Você tem que equacionar isso e ver o que você acha melhor. Se é fazer 2 contratos ou aumentar o valor do seguro de um contrato, ou aumentar a cobertura num contrato, enfim. Heleno, vou dar uma pequena contribuição aqui. Nós temos que separar muito, mas muito bem separado, colocado em campos bem separados, seguro de coisas e seguro de pessoas. As lógicas são diferentes. Sem dúvida. No seguro de pessoas, a pessoa pode fazer seguro do tamanho do seu bolso, ou seja, o quanto ele aguenta pagar. Se ele quiser contratar 100 seguros, é problema dele. Então, a vida não tem um valor definido, então é o bolso que vai definir quantos seguros ele quer fazer e qual é o valor. Agora, em relação à coisa, a coisa sempre será mensurada do ponto de vista econômico. Toda coisa tem um valor. É fraude o consumidor contratar 2 seguros para cobrir 2 vezes o patrimônio. É perfeitamente possível o consumidor fazer um seguro para cobrir o bem. Agora, claro que eu posso fracionar. A seguradora X cobre a metade, como o doutor Vinícius colocou, metade do patrimônio, e a outra seguradora cobre a outra metade. É claro que aqui no plano da raia miúda do consumidor não vale a pena fazer isso. Mas, por exemplo, nos grandes negócios isso é muito comum. Uma seguradora, ela não consegue sozinha suportar o risco que uma plataforma da Petrobras sofre, por exemplo. Então, aquele bem, plataforma da Petrobras, tem um valor definido e as seguradoras fazem um pool. Aí são N seguros para cobrir um patrimônio só, mas frações. Né? Porque se o consumidor, isso aí é muito importante, o consumidor pensa que é esperto, ele faz seguro com o banco A e depois faz seguro com o banco B, sem informar o banco B que cobriu a integralidade lá no banco A e dá um sumiço no carro, isso é caso de cadeia, porque isso é uma fraude. Ele está querendo receber o patrimônio 2 vezes, embora tenha segurado, enfim, isso colocou a coisa em risco para se locupletar. Perfeito. Estamos encerrando, então, essa primeira parte, esse primeiro bloco do nosso programa Seu Direito de hoje. Seu Direito, o programa que cuida do consumidor.